Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje iremos iniciar um tópico novo de um conjunto de em torno de 10 aulas ou um pouquinho mais. E esse novo tópico trata das famosas operações unitárias, uma das principais disciplinas da engenharia química, engenharia de alimentos, engenharias que envolvem processos industriais. Então, primeiro eu vou deixar uma lista aqui de referências. O primeiro livro é um livro em português, né? Então nós temos o Faust, um livro de introdução a operações unitárias. A referência mundial, que é o McCabe e o Smith, que é de operações básicas de engenharia química, você encontra ele em inglês e espanhol. Nós temos o Azevedo Neto, que fala um pouquinho da parte de hidráulica. Nós temos o Batista, que fala de fundamentos de engenharia hidráulica. Nós temos o Incropera, para as operações que têm transferência de calor e massa. Nós temos o Gomide, né, brasileiro, de operações unitárias. E são dois livros, né? Então tem um livro mais antigo e um livro um pouquinho mais recente. Mas são referências muito boas, utilizadas nas melhores universidades do país. Então, primeiro vamos conceituar, né, o que são as operações unitárias. Né? Nossos tópicos serão esses três aqui hoje. Né? Introdução, obviamente. Então nós vamos definir os tipos de operações e as principais aplicações que existem. Começando, né, pela definição. Antes de existir o conceito de operações unitárias, esse senhor, o Arthur, tem um D ali no meio, né? Arthur D. Little, ele estabeleceu esse conceito. Porque cada livro, cada autor estudava um tipo de indústria específica. Então eu tinha um tema ligado à indústria de petróleo, eu tinha um da indústria de plástico, um da indústria de combustível, um da indústria de medicamento, então eu tinha um estudo para cada tipo de indústria. Imaginando isso hoje, seria um conjunto de estudos praticamente infinito, né? Quantas indústrias a gente conhece? Não dá nem para listar, mas são muitos, muitos, muitos. Esse cara, o Arthur, ele percebeu o seguinte, que várias indústrias tinham o mesmo tipo de equipamento, né, utilizado com algumas coisinhas ajustadas ao tipo de operação, obviamente, mas elas tinham o mesmo equipamento. Então ele percebeu que se eles focassem o estudo no equipamento, em vez de focar na indústria toda, ele conseguiria abranger muito mais gente. E aí ele criou o conceito de operação unitária. Ele pegou toda aquela indústria e dividiu ela em etapas, em cada equipamento, em cada processo. E aí, essa parte é o que ele chamou de, essa etapa, né? Cada etapa dessa foi o que ele chamou de operações unitárias. Então, ele tem as operações de transferência de massa, como, por exemplo, destilação, secagem. Eu tenho o transporte de sólidos, deslocamento, né, de materiais de um lado para o outro, deslocamento de líquidos, destilação, filtração, cristalização, a lista é grande. Depois a gente tem até um textinho sobre isso. Então, resumindo, cada uma dessas etapas que compõem uma produção industrial, uma linha de produção, um processo, um fluxograma, é uma operação unitária. Quando eu junto todas as operações unitárias, a gente chama de processo unitário. Então, é um processo unitário para produzir algum produto específico. Lembrando, né, que as operações unitárias são sequências de operações físicas ou químicas, né, físicas e ou químicas, posso ter as duas coisas ao mesmo tempo, necessárias para viabilizar economicamente um processo. Então, são sequências de operações físicas e químicas necessárias para viabilizar a produção de algum produto que a gente usa, é necessário no nosso dia a dia. Tipos básicos de operações unitárias. Operações mecânicas, que envolvem movimento, transferência de quantidade de movimento, seja líquido, sólido, gasoso. Transferência de calor, então quando eu tenho temperaturas diferentes e eu quero aquecer alguma coisa, esfriar alguma coisa, mudar de fase. Ou eu tenho transferência de massa, que aí eu tenho deslocamento de massa entre suas fases, como por exemplo a secagem, como por exemplo a destilação, onde eu tenho a mudança de massa da fase gasosa para a fase líquida, da fase líquida para a fase gasosa. Aqui eu tenho um exemplo de um fluxograma, de um processo para a produção de oxigênio. Essa figura foi retirada do livro de termodinâmica, do Sontag, e é um exemplo para a produção de oxigênio líquido. Então, isso que tudo é um processo unitário.
né, todas as etapas. E cada um desses equipamentos aqui dentro, deixa eu colocar um laserzinho aqui, deixa eu voltar aqui. Cadê meu laser? Não quer apontar. Vamos, cada uma dessas etapas, aqui eu vou conseguir. Aqui. Cada uma dessas etapas é uma operação unitária. Então, primeiro, ele tem a tomada de ar, ela não é considerada uma operação. Mas o compressor, ele já é uma operação unitária. Vamos para o purificador, outra operação. Outro compressor, a mesma operação do anterior. A diferença é a pressão. Um resfriador, um secador, vai retirar a umidade do ar. Aí nós temos um equipamento que é um resfriador, nós temos um trocador de calor, nós temos expansor, uma válvula de estrangulamento, nesse caso aqui ela é um acessório, não é uma operação unitária. Nós temos a coluna de destilação, uma das operações unitárias mais importantes, e nós temos um absorvedor de hidrocarbonetos, que no caso é o absorvedor mesmo, também é uma operação unitária muito importante. Nós temos um tanque de armazenamento, se ele não tiver agitação nem nada, não é considerado uma operação unitária, né, não é necessário. E aí nós temos o transporte. Então nós temos várias operações aqui embutidas em um único processo unitário, como exemplo. O estudo de cada uma dessas é o que a gente vê na disciplina de operações unitárias. Então, vamos lá. De acordo com os tipos. Né, operações unitárias mecânicas são aquelas que envolvem transporte e separação de fluidos, principalmente. Na engenharia química, basicamente, a gente lida com fluidos, né, líquidos ou gases. A engenharia mecânica, por exemplo, aí ela já lida também, né, ela lida mais com a parte de sólidos. Então, tem esteiras de movimentação de rochas, de pedriscos e semelhantes. Então, lembrando, né, qual que é a diferença? O fluido, faltou um acento aqui, ó, é uma substância que quando você submete ele a uma força externa, que é a tensão, ele se deforma. Só que ele se deforma escoando. Se eu faço isso num sólido, o sólido ele vai, até um certo limite, ele vai quebrar, né? Que é um outro característico. O líquido não, ele escoa. Então, quando eu empurro um líquido para frente, ele vai escoar para frente, ele desloca. Então, basicamente, a gente precisa estudar na engenharia química os fluidos. Para isso, existe uma disciplina anterior, que o pessoal sofre muito, que é da mecânica dos fluidos, ou FT1, fenômeno de transporte, que envolve o estudo dos fluidos, mecânica dos fluidos, que também é a base para essa disciplina de OP. Então, né, como as federais chamam, a disciplina de OP1 precisa de FT1. Né? Então, a primeira operação unitária que aparece, que é essa tipo mecânico, depende do estudo da mecânica dos fluidos, basicamente. E nós precisamos conhecer tudo sobre fluidos, principalmente como ele se desloca e como ele se comporta submetido à pressão, mudanças de pressão, e como ele se comporta com relação à viscosidade. E aqui eu poderia incluir até a temperatura, mas em AP1 a gente não vê com mudança de temperatura. Mas essas duas propriedades é muito importante que a gente conheça bem. Quais operações que a gente tem nesse caso, né, da operação, né, mecânica? Nós temos o sistema de bombas, né, centrífugas, temos bombas de deslocamento positivo, bombas de diafragma, tem vários tipos de bomba de engrenagens, tem muitos tipos, são diversos tipos. Isso aqui a gente costuma ver em um bimestre, coisa assim. Nós temos as válvulas, nós temos sistemas de tubulação, nós temos medidores de vazão, nós temos vasos pressurizados e nós temos a operação de mistura e agitação. Válvulas, tubulações, medidores de vazão e vasos, a gente costuma ver em fenômenos de transporte, mecânico dos fluidos. Mistura e agitação é em operações mesmo. Ainda temos separações mecânicas, que dentro do mesmo, né, da mesma operação. Então, o que nós temos? Aqui nós temos movimentação. Aqui eu tenho separação. Então, eu tenho centrifugação e tenho filtração. E eu ainda tenho a parte de sólidos, né, uma parte especial que lida com sólidos.
Voltando aqui, a filtração é quando eu quero separar alguma coisa sólida de um líquido, principalmente, a maioria das vezes é assim, né? Como filtrar água, sistemas de filtração. A centrifugação é por diferença de densidade e principalmente submetidos a forças externas, como a força centrípeta. Voltando aos sólidos, né? Então eu tenho fragmentação, né? Vou dar o exemplo da indústria do cimento. A fragmentação, a gente vai destruir uma rocha grande para fazer ela em tamanho menor. Nós temos o transporte dessa rocha, que foi quebrada, né, foi fragmentada. Nós temos o peneiramento, para equalizar os tamanhos. Nós temos a mistura de sólidos, para produzir algum produto específico, né, uma pomada, alguma coisa assim. E o armazenamento desses sólidos, né, como deve ser condicionado. Nós temos a segunda OP, que é a operação de transferência de calor. Então, ela envolve basicamente processos que é necessário e há diferença de temperatura. Para isso, nós precisamos conhecer FT2, né, que é fenômeno de transporte 2, que envolve todo o estudo de como ocorre a transferência de calor. Lembrando, nós temos três tipos de transferência de calor. Nós temos condução, que é quando há contato físico entre dois corpos. Nós temos a convecção, que é a mistura, né, você vai agitar, movimentar fluidos e ver como se comporta fluidos a diferentes temperaturas nesse caso. Convecção, né, como no ventilador, no ar-condicionado. E nós temos a radiação, que é como o Sol manda energia para a Terra, né? Então ele envolve luz, principalmente. Quais os principais equipamentos de transferência de calor que nós temos? Nós temos os trocadores de calor, de vários tubos, né, vários tipos, trocador de tubo, de casco e tubo, tubo duplo, várias passagens pelos tubos, várias passagens pelo casco. Nós temos trocadores de placas, nós temos um trocador que a gente usa muito, que é o radiador do carro, né, que é o trocador de calor. Então tem todo o estudo. Nós temos os evaporadores, que, por exemplo, para concentrar o caldo de cana para preparar o açúcar. Então, antes de começar a cristalização do açúcar, nós evaporamos a água para concentrar a quantidade de líquido, para concentrar a quantidade de sólido, né, diminuímos a quantidade de líquido para depois começar a cristalização. O tipo de trocador mais utilizado é o de casco e tubo, industrialmente falando, né? É o mais barato, economicamente, e tem vários fatores que acaba sendo o mais barato. E nós temos o terceiro tipo de operação unitária, que são as operações unitárias de transferência de massa. Então, aqui nós temos uma operação que envolve o estudo de FT3. Tudo aquilo que é visto no fenômeno de transporte de transferência de massa é aplicado em operações 3, operações de transferência de massa. Então, nós temos principalmente processos que envolvem transferência, mudança de fase, de propriedades, que têm relação com volatilidade relativa e diferença de pontos de ebulição ou afinidade química entre dois meios. Então, nós temos a destilação, que é a mais famosa aqui, digamos assim. Nós temos a adsorção. Nós temos a absorção, né? A D e a B são diferentes. A dissorção envolve a superfície, a área superficial, e a absorção, ele é como esponja de água, né? A esponja absorve água. Imagine isso no processo industrial. A extração de líquidos, de líquido e líquido, como, por exemplo, a produção de óleo de soja, a cristalização, a troca iônica, a secagem de sólidos, que é extremamente importante. Então, todas as operações. É uma operação unitária bem extensa, bem grande. Só para introduzir, para ter ideia de como funciona esse estudo. Nós temos o estudo que é necessário conhecer, principalmente essas duas leis. Então, a lei da conservação da massa e a lei da conservação da energia. A massa não se perde e a energia não se cria, né? São as formas, elas se alteram. Então, nós temos o estudo com balanços de massa, onde nós temos a variação da massa no volume de controle que é nosso equipamento, o quanto entra, que é a taxa temporal de entrada, com o que sai, que é a taxa temporal de saída. Então, nós temos uma taxa no começo, que é uma derivada, e que varia em função do tempo, né? A massa que entra é a massa que sai. E nós podemos chegar, né, nessa expressãozinha do meio aqui, onde a variação no volume de controle é a somatória do que entra com a somatória do que sai.
Se for regime permanente, que as propriedades não variam com o tempo, a massa que entra é igual à massa que sai. Lembrando que aqui a gente acaba não incluindo reações químicas, porque em operação unitária a gente não estuda com reação química, né? O estudo com reações químicas a gente deixa para cinética, que será um tópico futuro que a gente vai ver, né? Ainda não é o momento. E nós temos um balanço semelhante para energia. Assim como eu tenho para massa, nós temos para energia. Então, o quanto a energia varia no volume de controle é igual ao calor que está sendo transferido, se ele realiza trabalho ou não, a massa que entra com relação à energia que está sendo transferida para dentro, né, obviamente. Então, nós temos energia potencial, energia cinética e a mentira. Nós temos energia cinética, aqui é com relação à altura, e aqui nós temos com relação à posição, né, a energia de pressão. Então, nós temos os três tipos, né, o que entra com o que sai, e um balanço global com relação a esse termo. Lembrando que aqui é Q menos W, né, calor menos trabalho, é energia interna. E aqui nós temos as outras formas de energia. Aqui o H ele pode simbolizar também a entalpia. Vou dar exemplo de um fluxograma com várias operações unitárias para encerrar. Então, produção de açúcar e produção de álcool. Tudo começa com a cana, depois eu dou o fluxograma mais completo. Tudo começa com a cana, ela vai ser colhida, vai ser transportada para a usina, vai passar pela primeira operação unitária, que é a moagem. Ele vai produzir o caldo de cana, ele vai ser sulfitado, processo para clarear isso, remover impurezas. Depois ele vai passar por um processo de calagem, com cal, mesma coisa, para remover impurezas. Vai ser aquecido, vai para um tanque de clarificação. Uma parte vai ser filtrada e vai embora, né? E a outra parte vai para a evaporação, que são os evaporadores de múltiplo estágio. Aí, evaporou, a gente vai cristalizar uma parte e vai centrifugar uma outra. Esse mel vai ser fermentado para produzir o etanol, né? E o etanol, para ser separado da água, ele passa pelas etapas de destilação e, no final, de desidratação para produzir o etanol que a gente usa no carro. Voltando à cristalização, né, os cristais de açúcar, né, vão passar por o cozimento, vão passar por um processo de secagem, e aí transporte final, armazenamento e transporte. Isso aqui é um fluxograma simplificado do processo. Só para vocês terem ideia, né, lá na indústria, ele é visto assim, ó, é um processo gigantesco, né? Imagina ter que estudar um por um de todas as indústrias disso aqui. É meio, digamos assim, meio inimaginável. Deixa eu pegar um zoom aqui, ó. Então eu tenho, olha só, a entrada, a cana vai ser lavada, decantador, setor de moendas, né? São várias moendas, terras de moenda. Isso aqui vai ser levado para o setor, o bagaço é levado para o setor de caldeira, o líquido vai ser tratado, né? O caldo, tá vendo aqui? O setor de tratamento de caldo. Isso vai descer, né? O caldo vai ser evaporado. Aí nós temos, para a produção de açúcar, nós temos o setor de cozimento, e depois nós temos o setor de secagem e o ensaque do açúcar. Nós temos ainda tratamento de água, tem tudo junto, tá? Geração de energia com o bagaço da cana que está lá na caldeira. E nós temos o setor de fermentação, onde o mel final, né, que sai daqui, ele vai ser fermentado nas dornas. Dessas dornas, o vinho vai ser destilado, vai separar o álcool, tá aqui o nosso produto, e da vinhaça, que é um resíduo. E aí, nós temos várias etapas aqui, né? Então, nós temos fluxogramas, nós temos correntes de caldo de cana, corrente de álcool, corrente de água industrial, bagaço, gases. É um processo bem extenso. Então, uma por uma, cada processozinho desse aqui, ó, cada equipamento é uma operação unitária diferente. E é isso que a gente vai ver ao longo dessas próximas aulas. Se você curtiu, né, deixa o seu joinha, a gente fica muito agradecido, compartilhar, segue o canal, vamos incentivar o crescimento para ajudar o professor. Qualquer dúvida, pode mandar aqui para mim, que eu sempre respondo, estou à disposição.
e até a próxima aula, que nós vamos começar para valer a operação unitária. Era isso, muito obrigado e até a próxima.